Capítulo 5. O processo de trabalho e o processo de valorização. 1. O processo de trabalho. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho a consome, fazendo com que seu vendedor trabalhe. Desse modo, este último se torna, em ato, aquilo que antes ele era apenas em potência. A saber, força de trabalho em ação, trabalhador. Para incorporar seu trabalho em mercadorias, ele tem de incorporá-lo, antes de mais nada, em valores de uso, isto é, em coisas que sirvam à satisfação de necessidades de algum tipo. Assim, o que o capitalista faz o trabalhador produzir é um valor de uso particular, um artigo determinado. A produção de valores de uso ou de bens não sofre nenhuma alteração em sua natureza, pelo fato de ocorrer para o capitalista e sob seu controle, razão pela qual devemos, de início, considerar o processo de trabalho, independentemente de qualquer forma social determinada. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural, como com uma potência natural, a fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, seus braços e pernas, cabeças e mãos, agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento. Ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animalescas do trabalho. Um incomensurável intervalo de tempo separa o estágio em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho, daquele em que o trabalho humano ainda não se desvencilhou de sua forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo, ou seja, um resultado que já existia idealmente. Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento natural. Ele realiza neste último, ao mesmo tempo, a finalidade pretendida, que, como ele bem o sabe, determina o modo de sua atividade com a força de uma lei, à qual ele tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado, além do esforço dos órgãos que trabalham. A atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa. E isso, tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos este último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais. Os momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, a atividade orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito. Em segundo lugar, seu objeto. E em terceiro, seus meios. A terra, que do ponto de vista econômico, também inclui a água, que é para o homem uma fonte originária de provisões, de meios de subsistência prontos, pré-existe, independentemente de sua interferência, como objeto universal do trabalho humano. Todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão imediata com a totalidade da terra são por natureza objetos de trabalho pré-existentes. Assim é o peixe, quando pescado e separado da água, que é seu elemento vital.
ou a madeira que se derruba na floresta virgem, ou o minério arrancado de seus veios. Quando, ao contrário, o próprio objeto do trabalho já é, por assim dizer, filtrado por um trabalho anterior, então o chamamos de matéria-prima. Como, por exemplo, o minério já extraído da mina e que agora será lavado. Toda matéria-prima é objeto do trabalho, mas nem todo objeto do trabalho é matéria-prima. O objeto de trabalho só é matéria-prima quando já sofreu uma modificação mediada pelo trabalho. O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve de guia para sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las atuar sobre outras coisas, de acordo com o seu propósito. O objeto de que o trabalhador se apodera imediatamente, desconsiderando os meios de subsistência encontrados prontos na natureza, como as frutas, por exemplo, em cuja coleta seus órgãos corporais servem como únicos meios de trabalho. É não o objeto do trabalho, mas o meio de trabalho. É assim que o próprio elemento natural se converte em órgão de sua atividade, um órgão que ele acrescenta a seus próprios órgãos corporais, prolongando sua forma natural, apesar daquilo que diz a Bíblia. Do mesmo modo como a terra é seu armazém original de meios de subsistência, ela é também seu arsenal originário de meios de trabalho. Ela lhe fornece, por exemplo, a pedra, para que ele a arremesse, ou a use para moer, comprimir, cortar, etc. A própria terra é um meio de trabalho, mas pressupõe para servir como tal na agricultura toda uma série de outros meios de trabalho e um grau relativamente alto de desenvolvimento da força de trabalho. Mal o processo de trabalho começa a se desenvolver, e ele já necessita de meios de trabalho previamente elaborados. Nas mais antigas cavernas, encontramos ferramentas e armas de pedra, além de pedra, madeira, ossos e conchas trabalhados. Também, os animais domesticados desempenharam um papel fundamental como meios de trabalho nos primeiros estágios da história humana. O uso e a criação de meios de trabalho, embora já existam em germe em certas espécies de animais, é uma característica específica do processo de trabalho humano, razão pela qual Franklin define o homem como um animal que faz ferramentas. A mesma importância que as relíquias de ossos têm para o conhecimento da organização das espécies de animais extintas, tem também as relíquias de meios de trabalho para a compreensão de formações socioeconômicas extintas. O que diferencia as épocas econômicas não é o que é produzido, mas como, com que meios de trabalho. Estes não apenas fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também indicam as condições sociais nas quais se trabalha. Entre os próprios meios de trabalho, os de natureza mecânica, que formam o que podemos chamar de sistema de ossos e músculos da produção, oferecem características muito mais decisivas de uma época social de produção do que aqueles meios de trabalho que servem apenas de recipiente do objeto do trabalho e que podemos agrupar sob o nome de sistema vascular da produção, como tubos, barris, cestos, jarros, etc. Apenas na fabricação química, tais instrumentos passam a desempenhar um papel importante. Num sentido mais amplo, o processo de trabalho inclui entre seus meios, além das coisas que medeiam o efeito do trabalho sobre seu objeto, e assim servem de um modo ou de outro como produtores da atividade. Também todas as condições objetivas que, em geral, são necessárias à realização do processo. Tais condições não entram diretamente no processo, mas sem elas, ele não pode se realizar. Ou o pode apenas de modo incompleto. O meio universal de trabalho desse tipo é novamente a terra, pois ela fornece ao trabalho o local
e a seu processo de trabalho o campo de atuação. Meios de trabalho desse tipo, já mediados pelo trabalho, são, por exemplo, oficinas de trabalho, canais, estradas, etc. No processo de trabalho, portanto, a atividade do homem, com a ajuda dos meios de trabalho, opera uma transformação do objeto do trabalho segundo uma finalidade concebida desde o início. O processo se extingue no produto. Seu produto é um valor de uso, ou material natural, adaptado às necessidades humanas, por meio da modificação de sua forma. O trabalho se incorporou a seu objeto. Ele está objetivado, e o objeto está trabalhado, o que do lado do trabalhador aparecia sob a forma do movimento. Agora se manifesta ao lado do produto, com qualidade imóvel, na forma do ser. Ele fiou, e o produto é um fio. Se consideramos o processo inteiro do ponto de vista de seu resultado, do produto, tanto o meio como o objeto do trabalho aparecem como meios de produção, e o próprio trabalho aparece como trabalho produtivo. Quando um valor de uso resulta do processo de trabalho como produto, nele estão incorporados como meios de produção outros valores de uso, produtos de processos de trabalho anteriores. O mesmo valor de uso, que é produto desse trabalho, constitui o meio de produção de um trabalho ulterior, de modo que os produtos não são apenas resultado, mas também condição do processo de trabalho. Com exceção da indústria extrativa, cujo objeto de trabalho é dado imediatamente pela natureza, tal como a mineração, a caça, a pesca, etc. A agricultura, apenas na medida em que no primeiro momento explora a terra virgem. Todos os ramos da indústria manipulam um objeto. A matéria-prima, isto é, um objeto de trabalho já filtrado pelo trabalho, ele próprio produto de um trabalho anterior, tal como a semente na agricultura. Animais e plantas, que se costumam considerar como produtos naturais, são em sua presente forma não só produtos do trabalho, digamos, do ano anterior, mas o resultado de uma transformação gradual, realizada sob controle humano, ao longo de muitas gerações e mediante o trabalho humano. No que diz respeito aos meios de trabalho, a maioria deles evidencia, mesmo ao olhar mais superficial, os traços do trabalho anterior. A matéria-prima pode constituir a substância principal de um produto ou tomar parte nele apenas como matéria auxiliar. Esta pode ser consumida pelos meios de trabalho, como o carvão pela máquina a vapor, o óleo pela engrenagem, o feno pelo cavalo, ou ser adicionada à matéria-prima a fim de nela produzir alguma modificação material, como o cloro é adicionado ao linho ainda não alvejado, o carvão ao ferro, a tintura à lã, ou pode ainda auxiliar na realização do próprio trabalho, como por exemplo, as matérias utilizadas na iluminação e no aquecimento da oficina de trabalho. A diferença entre matéria principal e matéria auxiliar desaparece na fabricação química propriamente dita, porque nela nenhuma das matérias-primas utilizadas reaparece como substância do produto. Como toda coisa possui várias qualidades e consequentemente é capaz de diferentes aplicações úteis, o mesmo produto pode servir como matéria-prima de processos de trabalho muito distintos. O cereal, por exemplo, é matéria-prima para o moleiro, para o fabricante de goma, para o destilador, para o criador de gado, etc. Como semente, ele se torna matéria-prima de sua própria produção. Também, o carvão é tanto produto como meio de produção da indústria de mineração. O mesmo produto pode, no mesmo processo de trabalho, servir de meio de trabalho e de matéria-prima. Na engorda do gado, por exemplo, o animal é ao mesmo tempo a matéria-prima trabalhada e o meio de obtenção do adubo. Um produto que existe numa forma pronta para o consumo pode se tornar matéria-prima de outro produto, tal como a uva se torna matéria-prima do vinho. Em outros casos, o trabalho elabora seu produto em formas tais que ele só pode ser utilizado como matéria-prima. A matéria-prima se chama, então,
produto semifabricado, e seria melhor denominá-lo produto intermediário, tal como o algodão, o fio, o estame, etc. Embora já seja produto a matéria-prima original, pode ter de passar por toda uma série de diferentes processos, nos quais, sob forma cada vez mais alterada, ela funciona sempre de novo como matéria-prima, até chegar ao último processo de trabalho e a entrega, como meio acabado de subsistência ou meio acabado de trabalho. Vemos assim que o fato de um valor de uso aparecer como matéria-prima, meio de trabalho ou produto final é algo que depende inteiramente de sua função determinada no processo de trabalho, da posição que ele ocupa nesse processo, e com a mudança dessa posição, mudam também as determinações desse valor de uso. Ao ingressar como meios de produção em novos processos de trabalho, os produtos perdem seu caráter de produtos. Agora, eles funcionam simplesmente como fatores objetivos do trabalho vivo. O fiandeiro trata o fuso apenas como meio da fiação e o linho apenas como objeto dessa atividade. É verdade que não se pode fiar sem fusos e sem a matéria-prima da fiação. A existência desses produtos é, portanto, pressuposta ao se começar a fiar. Mas nesse processo, é indiferente se o linho e os fusos são produtos dos trabalhos anteriores. Do mesmo modo, como no ato da alimentação, é indiferente que o pão seja o produto dos trabalhos anteriores do agricultor, do moleiro, do padeiro, etc. Ao contrário, é geralmente por suas imperfeições que os meios de produção deixam entrever, no processo de trabalho, seu caráter de produtos de trabalhos anteriores. Uma faca que não corta, um fio que constantemente arrebenta, etc. Fazem-nos lembrar do ferreiro A e do fiandeiro E, ao passo que, no produto bem elaborado, apaga-se o fato de que suas propriedades úteis nos chegam mediadas por trabalhos anteriores. Uma máquina que não serve no processo de trabalho é inútil. Além disso, ela se torna vítima das forças destruidoras do metabolismo natural. O ferro enferruja, a madeira apodrece. O fio que não é tecido ou enovelado é algodão desperdiçado. O trabalho vivo tende a apoderar-se dessas coisas e despertá-las do mundo dos mortos, convertê-las de valores de uso apenas possíveis em valores de uso reais e efetivos. Uma vez tocadas pelo fogo do trabalho, apropriadas como partes do corpo do trabalho, animadas pelas funções e por seu conceito e sua vocação, exercem no processo laboral, elas serão sim consumidas, porém segundo um propósito, como elementos constitutivos de novos valores de uso, de novos produtos, aptos a ingressar na esfera do consumo individual, como meios de subsistência, ou em um novo processo de trabalho, como meios de produção. Portanto, se por um lado os produtos existentes são não apenas resultados, mas também condições de existência do processo de trabalho, por outro lado, sua entrada nesse processo, seu contrato com o trabalho vivo é o único meio de conservar e realizar como valores de uso esses produtos de um trabalho anterior. O trabalho consome seus elementos materiais, seu objeto e seu meio. Ele os devora, e é assim processo de consumo. Esse consumo produtivo se diferencia do consumo individual pelo fato de que este último consome os produtos como meios de subsistência do indivíduo vivo, ao passo que o primeiro os consome como meios de subsistência do trabalho, da força ativa de trabalho do indivíduo. O produto do consumo individual é, por isso, o próprio consumidor, mas o resultado do consumo produtivo é um produto distinto do consumidor, na medida em que seu meio e objeto são eles mesmos produtos. O trabalho digere produtos a fim de criar produtos, ou consome produtos como meios de produção de outros produtos. Mas como o processo de trabalho tem lugar originalmente apenas entre o homem e a terra, que lhe é pré-existente, nele continuam a servir-lhe meios de produção fornecidos diretamente pela natureza,
e que não apresentam qualquer combinação de matéria natural com o trabalho humano. O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples e abstratos, é atividade orientada a um fim: a produção de valores de uso, a apropriação do elemento natural para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre homem e natureza, perpétua condição natural da vida humana, e por conseguinte, independentemente de qualquer forma particular dessa vida, ou melhor, comum a todas as suas formas sociais. Por isso, não tivemos necessidade de apresentar o trabalhador em sua relação com outros trabalhadores, e podemos nos limitar ao homem e seu trabalho, de um lado, e a natureza e suas matérias, de outro. Assim como o sabor do trigo não nos diz nada sobre quem o plantou, tampouco esse processo nos revela sob quais condições ele se realiza, se sob o açoite brutal do feitor de escravos ou sob o olhar ansioso do capitalista, se como produto das poucas iugueira de terra cultivadas por Cincinnatus, ou na ação do selvagem que abate uma fera com uma pedra. Voltemos agora a nosso capitalista aspirante. Quando o deixamos, ele havia acabado de comprar no mercado todos os fatores necessários ao processo de trabalho, tanto seus fatores objetivos, os meios de produção, quanto seu fator pessoal, ou a força de trabalho. Com o olhar arguto de um esperto, ele selecionou a força de trabalho e os meios de produção adequados a seu negócio, seja ele a fiação, seja a fabricação de botas, etc. Nosso capitalista põe-se, então, a consumir a mercadoria por ele comprada, a força de trabalho, isto é, faz com que o portador da força de trabalho, o trabalhador, consuma os meios de produção, mediante seu trabalho. Obviamente, a natureza universal do processo de trabalho não se altera em nada, pelo fato de o trabalhador realizá-lo para o capitalista, e não para si mesmo. Tampouco, o modo determinado como se fabricam as botas, ou se fiam os fios, é imediatamente alterado pela intervenção do capitalista. Ele tem, inicialmente, de tomar a força de trabalho tal como ele a encontra no mercado, e, portanto, tem também de aceitar o trabalho tal como ele se originou num período em que ainda não havia capitalistas. A transformação do próprio modo de produção por meio da subordinação do trabalho ao capital só pode ocorrer posteriormente, razão pela qual deve ser tratada mais adiante. Como o processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o processo de trabalho revela dois fenômenos característicos. O trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida para que o trabalho seja realizado corretamente e que os meios de produção sejam utilizados de modo apropriado, a fim de que a matéria-prima não seja desperdiçada e o meio de trabalho seja conservado, isto é, destruído apenas na medida necessária à consecução do trabalho. Em segundo lugar, porém, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor direto, do trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor da força de trabalho por um dia. Portanto, sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, um cavalo, que ele aluga por um dia, pertence-lhe por esse dia. Ao comprador da mercadoria, pertence o uso da mercadoria. E o possuidor da força de trabalho, ao ceder seu trabalho, cede, na verdade, apenas o valor de uso por ele vendido. A partir do momento em que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua força de trabalho, portanto, seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista. Mediante a compra da força de trabalho, o capitalista incorpora o próprio trabalho, como fermento vivo. Os elementos mortos que constituem o produto, lhe pertencem igualmente. De seu ponto de vista, o processo de trabalho não é mais do que o consumo da mercadoria por ele comprada. A força de trabalho, que, no entanto, ele só pode consumir, desde que lhe acrescente os meios de produção. O processo de trabalho se realiza entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. Assim,
O produto desse processo lhe pertence tanto quanto o produto do processo de fermentação em sua adega. 2. O processo de valorização. O produto, a propriedade do capitalista, é um valor de uso, como o fio, as botas, etc. Mas apesar de as botas, por exemplo, constituírem, de certo modo, a base do progresso social, e o nosso capitalista ser um progressista convicto, ele não as fabrica por elas mesmas. Na produção de mercadorias, o valor de uso não é, de modo algum, a coisa que se ama por ela mesma. Aqui, os valores de uso só são produzidos porque, e na medida em que são o substrato material, os suportes do valor de troca. E para nosso capitalista, trata-se de duas coisas. Primeiramente, ele quer produzir um valor de uso e tenha um valor de troca, isto é, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. Em segundo lugar, quer produzir uma mercadoria cujo valor seja maior do que a soma do valor das mercadorias requeridas para sua produção, os meios de produção e a força de trabalho, para cuja compra ele adiantou seu dinheiro no mercado. Ele quer produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria. Não só valor de uso, mas valor. E não só valor, mas também mais valor. Porque se trata aqui da produção de mercadorias, consideramos até este momento apenas um aspecto do processo. Assim como a própria mercadoria é unidade de valor de uso e valor, seu processo de produção tem de ser a unidade de processo de trabalho e o processo de formação de valor. Vejamos agora o processo de produção, também como processo de formação de valor. Sabemos que o valor de toda a mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Isso vale também para o produto que reverte para nosso capitalista como resultado do processo de trabalho. A primeira tarefa é, portanto, calcular o trabalho objetivado nesse produto. Tomemos como exemplo o fio. Para a produção do fio, foi necessária, primeiramente, sua matéria-prima. Por exemplo, 10 libras de algodão. Nesse caso, não precisamos investigar o valor do algodão, pois supomos que o capitalista o tenha comprado no mercado pelo valor de, digamos, 10 shillings. No preço do algodão, o trabalho requerido para sua produção já está incorporado como trabalho socialmente necessário. Suponhamos, além disso, que a quantidade de fusos consumida no processamento do algodão, que representa para nós todos os outros meios de trabalhos empregados nessa produção, tenha um valor de 2 shillings. Se uma quantidade de ouro de 12 shillings é o produto de 24 horas de trabalho ou de 2 jornadas de trabalho, conclui-se então que no fio estão objetivadas 2 jornadas de trabalho. Não podemos nos deixar confundir pela circunstância de o algodão ter alterado sua forma e uma determinada quantidade de fusos ter desaparecido completamente. De acordo com a lei geral do valor, se o valor de 40 libras de fio igual ao valor de 40 libras de algodão, mais o valor de um fuso inteiro, isto é, se o mesmo tempo de trabalho é necessário para produzir cada um dos dois lados dessa equação, então 10 libras de fio equivalem a 10 libras de algodão e 1/4 de fuso. Nesse caso, o mesmo tempo de trabalho se expressa, de um lado, no valor de uso do fio e, de outro, nos valores de uso do algodão e do fuso. O valor permanece o mesmo, não importando onde ele aparece. Se permanecerem em repouso um ao lado do outro, integrem conjuntamente o processo de fiação, que modifica suas formas de uso e os transforma em fio. Afeta tão pouco seu valor quanto seria o caso se eles tivessem sido trocados por um equivalente em fio. O tempo de trabalho requerido para a produção do algodão, que é a matéria-prima do fio, é parte do tempo de trabalho requerido para a produção do fio e por isso está contido neste último. O mesmo se aplica ao tempo de trabalho requerido para a produção da quantidade
de fusos, cujo desgaste ou consumo é indispensável à fiação do algodão. Assim, quando se considera o valor do fio ou o tempo de trabalho requerido para sua produção, todos os diferentes processos particulares de trabalho, e separados no tempo e no espaço, têm de ser realizados para, primeiramente, produzir o próprio algodão e a quantidade de fusos necessária à fiação e, posteriormente, para obter o fio a partir do algodão e dos fusos. Podem ser considerados fases diferentes e sucessivas de um e mesmo processo de trabalho. Todo o trabalho contido no fio é trabalho passado, que o tempo de trabalho requerido para a produção de seus elementos constitutivos tenha ocorrido anteriormente, que ele se encontre no tempo mais que perfeito, ao passo que o trabalho imediatamente empregado no processo final, na fiação, encontra-se mais próximo do presente, no passado perfeito, é uma circunstância totalmente irrelevante. Se uma quantidade determinada de trabalho, por exemplo, 30 jornadas de trabalho, é necessária para a construção de uma casa, o fato de que a última jornada de trabalho seja realizada 29 dias depois da primeira jornada é algo que não altera em nada a quantidade total de tempo de trabalho incorporado na casa. E desse modo, o tempo de trabalho contido no material e nos meios de trabalho pode ser considerado como se tivesse sido gasto num estágio anterior do processo de fiação, antes de iniciado o trabalho final, sob a forma da fiação propriamente dita. Os valores dos meios de produção, isto é, do algodão e do fuso, expressos no preço de 2 shillings, são assim componentes do valor do fio ou do valor do produto. Apenas duas condições têm de ser satisfeitas. Em primeiro lugar, é necessário que o algodão e o fuso tenham servido efetivamente à produção de um valor de uso. É preciso que, no caso presente, eles tenham sido transformados em fio. Para o valor, é indiferente qual valor de uso particular o fio possui. Ele tem, no entanto, de possuir algum valor de uso. Em segundo lugar, pressupõe-se que o tempo de trabalho empregado não ultrapasse o tempo necessário de trabalho sob dadas condições sociais de produção. Portanto, se apenas 1 libra de algodão é necessária para fiar 1 libra de fio, então não se deve consumir mais do que 1 libra de algodão na produção de 1 libra de fio. A mesma regra se aplica ao fuso. Mesmo que o capitalista tenha a fantasia de, em vez de fusos de ferro, empregar fusos de ouro na produção, o único trabalho que conta no valor do fio é o trabalho socialmente necessário, isto é, o tempo de trabalho necessário para a produção de fusos de ferro. Sabemos agora qual parte do valor do fio é formada pelos meios de produção, pelo algodão e pelo fuso. Ela soma 12 shillings, ou a materialização de 2 jornadas de trabalho. Trata-se agora de determinar a parte do valor que o trabalho do próprio fiandeiro acrescenta ao algodão. Devemos aqui considerar esse trabalho sob um aspecto totalmente distinto daquele que ele assume durante o processo de trabalho. Lá, tratava-se da atividade orientada à transformação do algodão em fio. Quanto mais o trabalho é orientado a esse fim, tanto melhor é o fio, pressupondo-se inalteradas todas as demais circunstâncias. O trabalho do fiandeiro é especificamente distinto dos outros trabalhos produtivos, e a diferença se revela subjetiva e objetivamente na finalidade particular do ato de fiar, em seu modo particular de operação, na natureza particular de seus meios de produção, no valor de uso particular de seu produto. Algodão e fuso servem como meios de subsistência do trabalho de fiação, mas com eles não se podem produzir canhões. Na medida em que o trabalho do fiandeiro cria valor, isto é, na medida em que é fonte de valor, ele não difere em absolutamente nada do trabalho do produtor de canhões. Ou, para empregar um exemplo que nos é mais próximo, ele não difere em nada do trabalho incorporado nos meios de produção do fio, dos plantadores de algodão e dos produtores de fusos. É apenas em razão dessa identidade que o plantio de algodão, a fabricação de fusos e a fiação podem integrar o mesmo valor total, o valor do fio,
como partes que se diferenciam umas das outras apenas quantitativamente. Não se trata mais aqui da qualidade, do caráter e do conteúdo específicos do trabalho, mas apenas de sua quantidade. É apenas esta última que cabe calcular. Supomos aqui que o trabalho de fiação é trabalho simples, trabalho social médio. Veremos posteriormente que a suposição contrária não altera em nada a questão. Durante o processo de trabalho, este passa constantemente da forma da agitação à forma do ser, da forma do movimento para a da objetividade. Ao final de uma hora, o movimento da fiação está expresso numa certa quantidade de fio, o que significa que uma determinada quantidade de trabalho, uma hora de trabalho, está objetivada no algodão. Dizemos hora de trabalho, isto é, dispêndio da força vital do fiandeiro durante uma hora, pois o trabalho de fiação só tem validade aqui como dispêndio de força de trabalho, e não como trabalho específico de fiação. Durante o processo, isto é, durante a transformação do algodão em fio, é de extrema importância que não seja consumido mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário. Se sob condições sociais normais de produção, isto é, médias, uma quantidade de A libras de algodão é transformada em B libras de fio durante uma hora de trabalho, só se pode considerar como jornada de trabalho de 12 horas, aquela em que 12 vezes A libras de algodão são transformadas em 12 vezes B libras de fio, pois apenas o tempo de trabalho socialmente necessário é computado na formação do valor. Assim como o próprio trabalho, também a matéria-prima e o produto aparecem aqui de uma maneira totalmente distinta daquela em que se apresentam no processo de trabalho propriamente dito. A matéria-prima é considerada aqui apenas como matéria que absorve uma quantidade determinada de trabalho. Por meio dessa absorção, ela se transforma, de fato, em fio, porque a força de trabalho, na forma da fiação, é despendida e adicionada a ela. Mas o produto, o fio, é agora nada mais do que uma escala de medida do trabalho absorvido pelo algodão. Se uma hora, 2/3 libra de algodão é fiada e transformada em 2/3 libra de fio, então 10 libras de fio indicam a absorção de 6 horas de trabalho, quantidades determinadas de produto, fixadas pela experiência, não representam agora mais do que quantidades determinadas de trabalho, massas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. Não são mais do que a materialização de uma hora, 2 horas, um dia de trabalho social. Que o trabalho seja a fiação, seu material, o algodão, e seu produto, o fio, é aqui tão indiferente quanto o fato de o material do trabalho ser ele próprio um produto, e portanto matéria-prima. Se o trabalhador, em vez de fiar, trabalhasse na mineração de carvão, o material do trabalho, o carvão, seria fornecido pela natureza. No entanto, uma quantidade determinada de carvão minerado, por exemplo, um quintal, representaria uma quantidade determinada de trabalho absorvido. Ao tratar da venda da força de trabalho, supusemos que o valor diário da força de trabalho é igual a 3 shillings, e que nesse valor estão incorporadas 6 horas de trabalho, sendo esta, portanto, a quantidade de trabalho requerida para produzir a quantidade média dos meios de subsistência diários do trabalhador. Assim, se em uma hora de trabalho nosso fiandeiro transforma 2/3 libra de algodão em 2/3 de fio, em 6 horas de trabalho, ele transformará 10 libras de algodão em 10 libras de fio. Durante o processo de fiação, portanto, o algodão absorve 6 horas de trabalho. Esse mesmo tempo de trabalho é expresso numa quantidade de ouro de 3 shillings. Assim, por meio da fiação acrescenta-se ao algodão um valor de 3 shillings. Vejamos então o valor total do produto, as 10 libras de fio, nas quais estão objetivadas 2 meios jornadas de trabalho, 2 jornadas de trabalho contidas no algodão e nos fusos, mais meia jornada absorvida no processo de fiação. O mesmo tempo de trabalho representa-se em 15 shillings de ouro. Desse modo, o preço adequado às 10 libras de fio é 15 shillings, e o preço de 1 libra de fio
é 1 shilling e 6 pence. Nosso capitalista fica perplexo. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. O valor adiantado não se valorizou, não gerou mais valor e, portanto, não se transformou em capital. O preço das 10 libras de fio é 15 shillings, e 15 shillings foram desembolsados no mercado em troca dos elementos constitutivos do produto, ou o que é o mesmo, dos fatores do processo de trabalho. 10 shillings pelo algodão, 2 shillings pelos fusos e 3 shillings pela força de trabalho. O valor dilatado do fio não serve para nada, pois seu valor é apenas a soma dos valores anteriormente distribuídos no algodão, nos fusos e na força de trabalho. E do valor obtido com essa simples adição, jamais poderia resultar o mais valor. Tais valores estão concentrados agora numa única coisa, mas eles já estavam na soma de 15 shillings, antes que esta se fragmentasse em 3 compras de mercadorias. Não há, na realidade, nada estranho nesse resultado. Como o valor de 1 libra de fio é 1 shilling e 6 pence, por 10 libras de fio, o capitalista teria de pagar 15 shillings no mercado. Quer ele compre sua casa pronta no mercado, quer a mande construir. Nenhuma dessas operações fará crescer o dinheiro investido na aquisição da casa. É impossível que o capitalista, instruído pela economia vulgar, diga que adiantou seu dinheiro com a intenção de fazer mais dinheiro. Mas o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. E sua intenção poderia ser igualmente a de fazer dinheiro sem produzir nada. Ele ameaça todo tipo de coisa e está resolvido a não se deixar apanhar novamente. De agora em diante, em vez de ele próprio fabricá-la, comprará a mercadoria pronta no mercado. Mas se todos os seus irmãos capitalistas fizerem o mesmo, onde ele encontrará mercadoria no mercado? O dinheiro ele não pode comer. Prega então um sermão. Diz que é preciso levar em conta sua abstinência. Ele poderia ter desbaratado seus 15 shillings. Em vez disso, consumiu-os produtivamente e transformou-os em fio. E justamente por isso ele possui agora o fio, e não a consciência pesada. Ele não precisa se rebaixar ao papel do entesourador, que já nos mostrou a que fim leva tal ascetismo. Além disso, como diz o provérbio, onde não há el-rei o perde. Qualquer que seja o mérito de sua abstinência, não há nada com o que se possa recompensá-la, pois o valor do produto que resulta do processo não é mais do que a soma dos valores das mercadorias lançadas na produção. Portanto, que ele se contente com o pensamento de que a virtude compensa. Em vez disso, ele continua a importunar. O fio diz, não lhe serve de nada. Ele o produziu para a venda. Que assim seja, então. Que ele venda o fio, ou ainda mais simplesmente, que ele produza, de agora em diante, apenas coisas para sua própria necessidade. Uma receita que seu médico McCulloch já lhe havia prescrito, como meio comprovado contra a epidemia da superprodução. Ele se empertiga, desafiante, apoiando-se nas patas traseiras. Poderia o trabalhador, apenas com seus próprios meios corporais, criar no éter configurações do trabalho, mercadorias? Não é verdade que ele, nosso capitalista, forneceu ao trabalhador os materiais com os quais, e nos quais, ele pode dar corpo a seu trabalho? E considerando-se que a maior parte da sociedade consiste de tais pés rapados, não prestou ele um inestimável serviço à sociedade por meio de seus meios de produção, seu algodão e seus fusos, para não falar do serviço prestado ao próprio trabalhador, ao qual, além de tudo, ele ainda providenciou os meios de subsistência? E não deve ele cobrar por esse serviço prestado? Além do mais, aqui não se trata propriamente de serviços. Um serviço nada mais é do que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria, seja do trabalho. Mas aqui se trata do valor de troca. O capitalista pagou ao trabalhador o valor de 3 shillings, e este lhe retribuiu
com um equivalente exato, o valor de 3 shillings adicionado ao algodão. Trocou-se valor por valor. E eis que nosso amigo, até aqui tão soberbo, assume repentinamente a postura modesta de seu próprio trabalhador. Ele próprio, o capitalista, não trabalhou? Não realizou ele o trabalho de controle e supervisão do tecelão? E esse seu trabalho também não gera valor? Mas seu próprio supervisor e seu gerente dão de ombros. Enquanto isso, ele já assumiu, com um largo sorriso, sua fisionomia usual. Ele nos rezou toda essa ladainha, mas não dá por ela nenhum tostão. Esses e outros subterfúgios e truques baratos ele deixa aos professores de economia política, que são pagos para isso. Já ele, ao contrário, é um homem prático, que nem sempre sabe o que diz quando se encontra fora de seu negócio, mas sabe muito bem o que faz dentro dele. Vejamos a questão mais de perto. O valor diário da força de trabalho é de 3 shillings, porque nela própria está objetivada meia jornada de trabalho, isto é, porque os meios de subsistência necessários à produção diária da força de trabalho custam meia jornada de trabalho. Mas o trabalho anterior, que está incorporado na força de trabalho, e o trabalho vivo que ela pode prestar, isto é, seus custos diários de manutenção e seu dispêndio diário, são duas grandezas completamente distintas. A primeira determina seu valor de troca. A segunda constitui seu valor de uso. O fato de que meia jornada de trabalho seja necessária para manter o trabalho vivo por 24 horas, de modo algum o impede de trabalhar uma jornada inteira. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas distintas. E é essa diferença de valor que o capitalista tem em vista quando compra a força de trabalho. Sua qualidade útil, sua capacidade de produzir fio ou botas é apenas uma condição indispensável, já que o trabalho, para criar valor, tem necessariamente de ser despendido de modo útil. Mas o que é decisivo é o valor de uso específico dessa mercadoria. O fato de ela ser fonte de valor e de mais valor do que aquele que ela mesma possui. Esse é o serviço específico que o capitalista espera receber dessa mercadoria. E desse modo, ele age de acordo com as leis eternas da troca de mercadorias. Na verdade, o vendedor da força de trabalho, como o vendedor de qualquer outra mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. Ele não pode obter um sem abrir mão do outro. O valor de uso da força de trabalho, o próprio trabalho, pertence tão pouco a seu vendedor quanto o valor de uso do óleo pertence ao comerciante que o vendeu. O possuidor de dinheiro pagou o valor de um dia de força de trabalho, e ele pertence, portanto, o valor de uso dessa força de trabalho durante um dia, isto é, o trabalho de uma jornada. A circunstância na qual a manutenção diária da força de trabalho custa apenas meia jornada de trabalho, embora a força de trabalho possa atuar por uma jornada inteira, e, consequentemente, o valor que ele cria durante uma jornada seja o dobro de seu próprio valor diário. Tal circunstância é certamente uma grande vantagem para o comprador, mas de modo algum uma injustiça para com o vendedor. Nosso capitalista previu esse estado de coisas, e o caso o faz rir. O trabalhador encontra na oficina os meios de produção necessários não para um processo de trabalho de 6, mas de 12 horas. Assim como 10 libras de algodão absorveram 6 horas de trabalho e se transformaram em 10 libras de fio, 20 libras de algodão absorverão 12 horas de trabalho e se transformarão em 20 libras de fio. Consideremos o produto do processo prolongado de trabalho. Nas 20 libras de fio estão objetivadas agora 5 jornadas de trabalho, das quais 4 foram empregadas na produção do algodão e dos fusos, e uma foi absorvida pelo algodão durante o processo de fiação. A expressão em ouro das 5 jornadas de trabalho é 30 shillings, ou 1 libra e 10 shillings.
Esse é, portanto, o preço das 20 libras de fio. A libra de fio continua a custar 1 shilling e 6 pence, mas a quantidade de valor das mercadorias lançadas no processo soma 27 shillings. O valor do fio é de 30 shillings. O valor do produto aumentou 1/9 sobre o valor adiantado em sua produção. Desse modo, 27 shillings transformaram-se em 30 shillings, criando um mais-valor de 3 shillings. No final das contas, o truque deu certo. O dinheiro converteu-se em capital. Todas as condições do problema foram satisfeitas, sem que tenha ocorrido qualquer violação das leis da troca de mercadorias. Trocou-se equivalente por equivalente. Como comprador, o capitalista pagou o devido valor em troca de cada mercadoria. Algodão, fusos, força de trabalho. Em seguida, fez o mesmo que costuma fazer todo comprador de mercadorias. Consumiu seu valor de uso no processo de consumo da força de trabalho e é, ao mesmo tempo, processo de produção da mercadoria. Resultou um produto de 20 libras de fio com um valor de 30 shillings. Agora, o capitalista retorna ao mercado, mas não para comprar como antes, e sim para vender mercadoria. Ele vende a libra de fio por 1 shilling e 6 pence, nem um centavo acima ou abaixo de seu valor. E, no entanto, ele tira da circulação 3 shillings a mais do que a quantia que nela colocou. Esse ciclo inteiro, a transformação de seu dinheiro em capital, ocorre no interior da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora dela. Ele é mediado pela circulação porque é determinado pela compra da força de trabalho no mercado, mas ocorre fora da circulação, pois esta apenas dá início ao processo de valorização que tem lugar na esfera da produção. E assim está. Tudo ocorre da melhor maneira, no melhor dos mundos possíveis. Ao transformar o dinheiro em mercadorias, que servem de matérias para a criação de novos produtos, ou como fatores do processo de trabalho, ao incorporar força viva de trabalho à sua objetividade morta, o capitalista transforma o valor, o trabalho passado, objetivado, morto, em capital, em valor que se autovaloriza, o monstro vivo que se põe a trabalhar, como se seu corpo estivesse possuído de amor. Ora, se compararmos o processo de formação de valor com o processo de valorização, veremos que este último não é mais do que um processo de formação de valor que se estende para além de certo ponto, se não ultrapassa o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente. Ele é simplesmente um processo de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele se torna processo de valorização. Se, além disso, compararmos o processo de formação de valor com o processo de trabalho, veremos que este último consiste no trabalho útil, que produz valores de uso. O movimento é aqui considerado qualitativamente em sua especificidade, segundo sua finalidade e conteúdo. Mas o mesmo processo de trabalho se apresenta no processo de formação de valor apenas sob seu aspecto quantitativo. Aqui, o que importa é apenas o tempo que o trabalho necessita para a sua operação, ou o período durante o qual a força de trabalho é despendida de modo útil. As mercadorias que tomam parte no processo também deixam de importar como fatores materiais, funcionalmente determinados da força de trabalho que atua orientada para um fim. Elas importam tão somente como quantidades determinadas de trabalho objetivado, seja contido nos meios de produção, seja adicionado pela força de trabalho. O trabalho só importa por sua medida temporal. Ele dura tantas horas, dias, etc. No entanto, o trabalho só importa na medida em que o tempo gasto na produção do valor de uso é socialmente necessário, o que implica diversos fatores. A força de trabalho tem de funcionar sob condições normais. Se a máquina de fiar é o meio de trabalho dominante na fiação, seria absurdo fornecer ao trabalhador uma roda de fiar. Ou, em vez de algodão de qualidade normal, fornecer-lhe um refúgio de algodão, que a toda hora arrebenta. Em ambos os casos,
seu trabalho ocuparia um tempo de trabalho maior do que o tempo socialmente necessário para a produção de uma libra de fio. Mas esse trabalho excedente não geraria valor ou dinheiro. Contudo, o caráter normal dos fatores objetivos de trabalho não depende do trabalhador, e sim do capitalista. Uma outra condição é o caráter normal da própria força de trabalho. No ramo de produção em que é empregada, ela tem de possuir o padrão médio de habilidade, eficiência e celebridade. Mas aqui, supomos que nosso capitalista comprou força de trabalho de qualidade normal. Tal força tem de ser aplicada com a quantidade média de esforço e com o grau de intensidade socialmente usual. E o capitalista controla o trabalhador para que este não desperdice nenhum segundo de trabalho. Ele comprou a força de trabalho por um período determinado e insiste em obter o que é seu. Não quer ser furtado. Por fim, e é para isso que esse mesmo senhor possui seu próprio Código Penal. É vedado qualquer consumo desnecessário de matéria-prima e meios de trabalho, pois material e meio de trabalho desperdiçados representam o dispêndio desnecessário de certa quantidade de trabalho objetivado. Portanto, trabalho que não conta e não toma parte no produto do processo de formação de valor. Vê-se a diferença anteriormente obtida, com a análise da mercadoria, entre o trabalho como valor de uso e o mesmo trabalho como criador de valor. Apresenta-se agora como distinção dos diferentes aspectos do processo de produção. O processo de produção, como unidade dos processos de trabalho e de formação de valor, é processo de produção de mercadorias. Como unidade dos processos de trabalho e de valorização, é processo de produção capitalista, forma capitalista da produção de mercadorias. Observamos anteriormente que para o processo de valorização é completamente indiferente se o trabalho apropriado pelo capitalista é trabalho social médio, não qualificado ou trabalho complexo, dotado de um peso específico mais elevado. O trabalho que é considerado mais complexo e elevado do que o trabalho social médio é a exteriorização de uma força de trabalho com custos mais altos de formação, cuja produção custa mais tempo de trabalho e que por essa razão tem um valor mais elevado do que a força simples de trabalho. Como o valor dessa força é mais elevado, ela também se exterioriza num trabalho mais elevado, trabalho que cria, no mesmo período de tempo, valores proporcionalmente mais altos do que aqueles criados pelo trabalho inferior. Mas qualquer que seja a diferença de grau entre o trabalho de fiação e de joalheria, a porção de trabalho com a qual o trabalhador joalheiro apenas repõe o valor de sua própria força de trabalho não se diferencia em nada, em termos qualitativos, da porção adicional de trabalho com a qual ele cria mais valor. Tal como antes, o mais valor resulta apenas em um excedente quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho. No caso do processo de produção do fio, no outro, do processo de produção de joias. Por outro lado, em todo o processo de formação de valor, o trabalho superior tem sempre de ser reduzido ao trabalho social médio. Por exemplo, uma jornada de trabalho superior tem de ser reduzida a X jornadas de trabalho simples. Poupa-se, com isso, uma operação supérflua e simplifica-se a análise, por meio do pressuposto de que o trabalhador empregado pelo capital realiza o trabalho social médio não qualificado.